Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de microbiologia e parasitologia. Hoje damos início à nossa aula de número 4 e temos muita coisa para ver no dia de hoje, né? Então, espero que a semana de vocês tenha sido maravilhosa, que todos vocês estejam bem. Espero, assim, do fundo do meu coração que esteja tudo certo com vocês. Espero também que vocês tenham aprendido muito na nossa última aula, porque a gente viu muito conteúdo também, de coisas muito interessantes. Então, espero que vocês não tenham ficado com dúvidas, porque quem ficou com dúvida pode entrar em contato comigo, como eu sempre friso, né? Entre em contato comigo, tira sua dúvida, né? Pode deixar no WhatsApp, no e-mail, independente. Beleza? Eu sou a enfermeira Patrícia Zanini, para quem não me conhece, está chegando aqui agora, a gente não sabe, né? E sou mestranda em atenção primária à saúde. Vou acompanhar vocês nessa disciplina. Então vamos embora que a gente tem muita coisa, muita mesmo para a gente ver hoje. Então o que a gente vai aprender no dia de hoje? No dia de hoje a gente vai fazer uma breve introdução à parasitologia, né? O que é a parasitologia, como que funciona, os tipos, vetor, transmissor, barari barará, um monte de coisa. Então a gente vai entender a fundo sobre a parasitologia. A fundo não, hoje a gente vai fazer a introdução à parasitologia. O a fundo vem nas próximas aulas. Então eu pergunto para vocês, antes da gente começar, né, a disciplina, assim, a aula, o que é parasitologia? Algum momento da vida de vocês ouviram falar na parasitologia, para que ela serve, como que ela funciona, qual que é o papel dela na nossa sociedade? Sim, não, nunca ouvi falar, prof, não faço ideia o que é, para que serve. Então a gente vai descobrir, tá? A gente vai descobrir nesse dia de hoje o que é a parasitologia. Para que serve a maledeta, né? O que são os parasitas? Em algum momento, né, eu acredito na vida de vocês, ontem, né, não sei a idade de vocês, em algum momento eu acredito que vocês viram um pouquinho sobre parasitologia na escola, né, seja ensino fundamental, médio, e agora a gente vai retomar isso um pouquinho de novo. Então vamos embora. Então, a parasitologia, né, galera, o que ela é? Ela é uma ciência, né, que tem como finalidade o estudo da morfologia e da biologia dos parasitos, como fundamento para o conhecimento da patologia, né, da doença, do diagnóstico dessa doença, da terapêutica, qual que é o tratamento que vai ser adotado para tratar esse parasita, da epidemiologia, né? Ai, por que acontece nessa região? Por que aconteceu nesse local? E da profilaxia dessas doenças parasitárias. O que eu faço para prevenir essas doenças parasitárias? Então, a gente lembrou, né, que a parasitologia tem ali relação com os micro-organismos indesejados, né, que a gente não quer eles conosco. Então, isso está bem claro, eu acho. E ela faz todo esse estudo, né, para a gente saber identificar, tratar os sintomas e como que eu vou resolver essa patologia, ok? Aí nós temos aqui o conceito de parasitismo, tá? Ele é considerado toda a relação ecológica que ela é desenvolvida entre os indivíduos de diferentes espécies, né? Em que a gente consegue observar, além de uma íntima associação e duradoura, uma dependência metabólica de grau variável. Então, algo vai estar dependendo um do outro ali, tá? Mas a gente vai entender um pouquinho mais pra frente o que é de fato, né? Aqui a gente tem alguns conceitos que eu acredito seja interessante para a gente conseguir ir entendendo no decorrer da parasitologia, né? De fato, o que seria. Então, quando eu falo em hospedeiro, no que eu estou me relacionando, do que eu estou falando, né? Então, o hospedeiro ele seria o organismo que ele vai servir de habitat para outro que nele vai vir e vai se instalar. Então, nesse organismo, nesse habitat, esse outro, né, ele vai conseguir encontrar condições de sobrevivência, que faz com que ele consiga viver ali naquele local, tá? Então, o hospedeiro ele pode ou não servir como de fonte de alimento para o parasita. Então, o parasita vem, ele encontra um hospedeiro, por exemplo, um cachorro, né? E aí é uma pulga o parasita. Ela vem, encontrou o cachorro, ele é um habitat excelente, um habitat maravilhoso. Ele fica ali, vai se alimentando do sangue do cachorro, vai criando a sua família e tudo mais, ali parari parará, né? Tá tudo certo, tá tudo maravilhoso, mil maravilhas.
Então, eles conseguem se desenvolver. Então, o cachorro, até ele não tomar banho, até não tomar nenhuma medicação, até não fazer uma profilaxia, ele vai servir como um ambiente, um habitat ideal, tá? Para esse parasita. Aí nós temos o hospedeiro definitivo, que é o que apresenta o parasito em fase de maturidade ou em fase de atividade sexual, tá? E nós temos o hospedeiro intermediário, que é aquele que vai estar apresentando, né, o parasita em fase larvária ou em fase sexuada, é quando ele é uma larva ainda. E o outro é quando ele está se reproduzindo. E aí aqui ficou misturado a profilaxia, né, mas tá ali junto. Aqui a gente divide ela seria outra linha, outro conceito. Então, a profilaxia ela vai ser considerada também um conjunto de medidas, né, que vai visar a prevenção, a erradicação, o controle da doença ou os fatos que são considerados prejudiciais aos seres vivos. Por exemplo, é por meio da profilaxia que eu consigo impedir que, vamos imaginar um parasita, né, que se aloja lá no nosso estômago, vários vermes, né, que a gente diz. Então, o que a gente vai fazer para prevenir isso? Vai tomar vermífugo, né? Para eliminar com eles. Mas se eu não tratar, eles vão se proliferar, vão causar mal ou dano ao meu organismo, né? Então, isso seria a profilaxia. É um conjunto de medidas que vai prevenir e erradicar, né? Então, eu vou dar o exemplo dos meus cachorros, né? Eu tenho 2 cachorros em casa e aí, se eu não dou um medicamento específico, aí eles começam a pegar pulga, porque a gente tem uma casa bem próximo da rua, aí passam vários cachorros aí de rua, que não tomam banho, que não tomam medicação, que, sabe, vivem em situações mais precárias, e aí as minhas cachorras acabam pegando pulga desses cachorros. Mas aí a gente dá um medicamento para profilaxia, para prevenção, tá? E erradicação que esse medicamento vai atuar no organismo delas, impedindo que as pulgas venham até elas. Então elas não pegam pulgas, né? A pulga até pode chegar nelas, mas quando pica, acontece alguma coisa ali no sangue delas que desagrada a pulga e a pulga vai embora. Ela foge daqui, né? Então isso é um método de profilaxia para um parasita, né? A gente está evitando que ele venha, se crie, comece ali a se desenvolver. Isso é a profilaxia. Aí nós temos o tal do vetor, que também é outro conceito que eu considero muito extremamente importante, né? Então, o vetor, o que ele seria? Ele é o transmissor mecânico de uma parasitose, de alguma patologia, né? Ele é todo ser vivo que é capaz de transmitir um agente considerado infectante de maneira ativa ou passiva. Então, o agente infectante ele pode ser qualquer parasita, protozoário, fungo, bactérias ou vírus, que ele seja capaz de infectar o organismo, né? Então, a transmissão ativa ela ocorre quando o vetor é infectado, então ele vai e infecta outra espécie do organismo. Um exemplo disso é o mosquito da dengue, né? Então, ele é infectado, ele vai e pica o ser humano, né? Ao picar o ser humano, ele vai acabar transmitindo e a pessoa desenvolve a dengue, tá? Então, esse é um vetor, ele está levando a doença. Ou então a malária, né, que acontece. Então, vem um vetor, ele vai até a pessoa, pica a pessoa e a pessoa desenvolve a doença. Então, também é algo que foi infectado e vai e transmite para outra espécie, tá? Então, a gente tem algumas classificações de parasitas, né? De parasitas obrigatórios, facultativos e os acidentais. A gente vai ver agora um pouquinho de cada um para vocês conseguirem entender o que é um parasita obrigatório, o que é um parasita facultativo, o que é um acidental, né? Qual que é a finalidade deles, ou o que é, ao menos, para vocês conseguirem se situar um pouquinho, tá? Porque é algo que a gente tem que ir bem devagarzinho para vocês conseguirem entender um pouco mais a fundo. Então, quando eu falo um parasita obrigatório, o que eu estou falando, né? Eu estou falando de um parasita, um micro-organismo, que ele não consegue viver fora do hospedeiro, né? Um exemplo disso é o vírus. Fora da pessoa que hospeda ele, fora do corpo, ele não sobrevive, tá? Ele não sobrevive, ele não vai conseguir ter de onde tirar fontes para estar sobrevivendo, seja de alimentação, né? Afins. Né? Ele não consegue sobreviver. Aí nós temos os parasitas facultativos, que eles podem viver parasitando ou não o hospedeiro, então indiferente para eles. Eles conseguem sobreviver
estando em algum lugar, num ser humano, num animal, ou estando na terra, assim, né? Não precisa ser algo em específico, assim, né? Então ele é facultativo, tanto faz. Ou tá no hospedeiro, ou não tá, então para ele é indiferente. Ele é o tanto faz da galera, né? E aí nós temos o parasita acidental, que acidentalmente eles vão viver em um hospedeiro que não é o de costume, né? Então, sem querer querendo, ele foi acabando parar em algum lugar que ele não deveria estar e ele acaba ficando lá, né? Porque, cresceu lá, vai fazer o quê, né? Então, a gente tem esses exemplos de parasitas. Nós temos o obrigatório, o facultativo e o acidental. Então, galera, e aí nós temos o habitat, né, desses parasitas. O habitat é o local em que eles vão estar vivendo, desenvolvendo a sua vida, né, o habitat deles. O nosso habitat, por exemplo, é a nossa casa, né? Esse é o nosso habitat natural, a gente se encontra nela, tudo se resolve, mas os parasitas têm os seus habitats. Então, nós temos os ectoparasitos, os endoparasitos, os citoparasitos e os atópicos ou eráticos. Tá? E a gente também, novamente, vai entender um pouquinho mais a fundo o que é cada um. Então, um ectoparasito, né? Quando eu falo nesse ectoparasito, o que eu estou querendo me referir quando eu falo dele? Então, são parasitas que eles vão viver externamente no corpo do hospedeiro, né? Pro lado de fora do corpo. Eles não entram dentro do corpo do hospedeiro, eles ficam habitando a parte de fora. Então, um exemplo de ectoparasito é os piolhos, as pulgas, os carrapatos, né? Porque eles estão ali picando, incomodando, estão ali, mas eles não entram para dentro do organismo, eles não entram para dentro do corpo. Então é ectoparasito, ele está fora do organismo, ok? Aí nós temos também os endoparasitos, que são os que vivem internamente no corpo. Esses já entram, eles não ficam na parte externa do nosso corpo. E aí a gente consegue classificar eles como vermes, como os vírus, né? Então esses são os endo de dentro, né? Endoparasitos. O ecto fora, o endo está dentro. Então os endoparasitos têm os nossos vermes, que a gente tem que tomar vermífugo às vezes, tem os vírus, N vírus, né? Então esses são os endoparasitas. Nós temos os citoparasitas, que eles são parasitas endocelulares. O que significa endo? Lembrando, tchan, sim, são aqueles que vivem dentro das células, endocelulares, ele está dentro da célula. Cito, já tem aquele negócio de citologia, né, que a gente estuda, faz o estudo da célula. Agora, o endocelular, então já tem relação com a célula, né? Cito, de célula, citoparasitas, parasitas de células, dá pra gente associar isso. Então, quando eu falo em endocelular, é que está dentro da célula, tá? Por exemplo, um exemplo disso é os agentes da malária, os plasmódios, né? São exemplos de citoparasitas. E nós temos também os atópicos ou eráticos, tá? Que eles são parasitas que são encontrados em locais não típicos, né? Ele aumenta a gravidade da parasitose. É um parasita que está num local que não deveria estar. Por exemplo, ele acaba indo lá para o cérebro, né? Para o coração, né? Então, ele está num local que ele não deveria estar, esse parasita. Como que ele foi para lá, né? Ninguém sabe às vezes. Então, ele é atópico, né? É o errático, ele é diferente, ele não deveria estar lá. Esse é o parasita que tu pensa, para e pensa, opa, como assim, né? Como que tu vai para lá? Como que chegou nisso, né, galera? Então, esses são os atópicos. Então, nós temos nossos organismos conforme o seu habitat, como a gente viu anteriormente, que seria então o nosso ectoparasita, o endoparasita, o citoparasita, o atópico ou o errático. Então nós temos 4 tipos, beleza? E aí nós temos o ciclo biológico desse parasita também, né? Que também é outra coisa que é bem complexa se a gente parar e explicar e entender um pouquinho mais como que funciona, né? Então nós temos o do monoxêmico, o heterocênico e o atocênico, tá? Então, para vocês entenderem, a gente vai falar também, novamente, um pouquinho de cada um para dar uma clareada, assim, na mente de vocês e vocês conseguirem compreender com um pouquinho mais de facilidade isso. Então, quando eu falo no monoxênico, é quando o parasita ele vai possuir um único hospedeiro, tá? É uma única coisa que vai hospedar ele, que vai deixar ele ali.
Quando eu falo em heteroxênico, né? É quando esse parasita ele vai possuir mais de um hospedeiro, né? Seja intermediário ou definitivo. Então, ele possui mais de um. E quando eu falo por si só, então, no autocênico, é o ciclo de todas as formas evolutivas do parasita, né? Que é encontrada em apenas um hospedeiro. Então, vai ter tudo ali em um único hospedeiro. Então, é bem importante a gente atentar a esse tipo de coisa. Tá, mas como que é transmitido, então, esses micro-organismos? Como que eles estão presentes aí? Como que a gente adquire esses parasitas, por exemplo? Então, eles podem ser transmitidos por ingestão. Eu ingiro esse parasita, às vezes em alimentos, né? Comidas mal higienizadas, mal preparadas. Eu posso estar ingerindo ele. Por injeção, né? Eu vou receber ele. Por penetração também. Por via congênita, né? Autoinfecção ou retroinfecção. Então, são as formas de transmissão desses parasitas. E a gente precisa atentar a isso também, né, galera? Bem importante. Então, a infecção é quando acontece ali todo o processo. Então, aconteceu a infecção. Por que ela está acontecendo? O que está acontecendo, né? Então, aconteceu ali a infecção, momento, o start. Aí nós temos o período de incubação e o período que é considerado o período pré-patente. Então, o período de incubação. O que é o período de incubação? Ele é o período que é decorrente entre o tempo de infecção e o aparecimento dos primeiros sintomas clínicos, por exemplo, né? Então, um exemplo aqui nós temos a Schistosoma mansoni, que é a penetração de cercária até o aparecimento da dermatite cercariana vai levar 24 horas. Ou vamos usar um que está em alta agora, né? O da Covid, né? O período de incubação da doença. Eu tive contato com a infecção, né? Mas eu tenho entre 1 e 14 dias para começar a manifestar os sintomas. Então, o vírus ele está incubando, tá? Então, é o período da infecção e do aparecimento dos primeiros sintomas. Então, eu entrei em contato com o vírus, mas dali 14 dias eu posso estar ainda desenvolvendo algum sintoma. Então, isso é considerado o nosso período de incubação. Nós temos também o período pré-patente, que é o período que vai decorrer entre a infecção e o aparecimento das primeiras formas detectáveis do agente infeccioso, tá? Então, por exemplo, a Schistosoma mansoni, que a gente falou recentemente, anteriormente, ali no período de incubação, o período entre a penetração da cercária até o aparecimento dos ovos nas fezes, que é a forma que eu consigo detectar, leva aproximadamente 40 dias, então é bastante tempo. Vamos utilizar novamente o exemplo do nosso Covid, né? Que esse aí tá em tudo. Não tem o que fazer, não tem como fugir, ele segue aí, né? Não tem muito o que a gente possa estar fazendo. Então, a gente vai entrar em contato com a infecção, até aparecer os primeiros sintomas, mas muitas vezes vai depender ainda de 3 a 4 dias após o aparecimento desses primeiros sintomas. Pra, né, dizer, sim, ó, tá com Covid. Às vezes tu vai fazer o teste antes desse período, né? Não tem os sintomas, só sintomático, o vírus nem é detectado. Então tem que esperar, às vezes, dar 4 dias de sintomas para daí sim eu ir realizar o exame, para daí sim ser possível identificar o Covid, né? Então esse é o período pré-patente, que é o período que eu consigo identificar esse meu parasita, esse meu problema, por meio de algum tipo de exame, né? Não é os primeiros sintomas que estão acontecendo. Ele vai ter relação com o período que a gente vai conseguir detectar ele em algum exame. Que nem às vezes, a gente vai dar um exemplo aqui de vírus, né? Alguma infecção sexualmente transmissível, né? Então, por exemplo, um vírus da AIDS, né? E às vezes eu vou fazer o exame e no outro dia não tem nada. Às vezes vai aparecer algum tempo depois, às vezes ele vai se manifestar anos depois. Então tem que ter um pouco de cuidado nessa questão, né, desses vírus, porque eles são bem traiçoeiros, bem como os parasitas, né? Eles são danados, os bichinhos. Então, os parasitas eles precisam recolher os nutrientes para se alimentar e agir sobre diversas formas no seu hospedeiro, né? Então, ele pode agir por modo de ação exfoliativa, onde eles vão absorver sangue, nutrientes dos hospedeiros, né?
Ação enzimática, onde eles vão produzir enzimas que dissolvem partes do corpo dos seus hospedeiros, né? Então, eles vão estar ali dissolvendo isso. Ou por ação irritativa, que vai estar causando irritação no local parasitado. Vamos pensar no piolho, né? Quando ele ataca a cabeça, dá coceira, né? A pessoa não aguenta de coceira, ela coça muito, 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 fica vermelho, incha. Ou o cachorrinho, né? Quando pega uma pulga. Também fica se coçando, se coçando, se coçando, porque está irritado o local parasitado. Então, ele está tendo uma ação irritativa desse parasita, desse hospedeiro, né? Que está habitando o nosso organismo ou o organismo do animal. Ação mecânica é quando ele pode interferir no fluxo alimentar e na absorção dos alimentos pelo organismo. Na ação tóxica, que é quando ele pode produzir substâncias que podem ser tóxicas para o nosso hospedeiro, por exemplo. Numa ação traumática, onde ele vai produzir várias lesões no tecido do hospedeiro. Ou quando eu falo em anóxia, que ele pode consumir o oxigênio que está presente nas hemoglobinas e causar anemias nesse nosso hospedeiro. Então, ele tem várias formas de se manifestar também no nosso corpo, né? Não adianta, eles são danados. E aí, quando a gente fala em parasitologia, a gente tem umas características, umas separações, umas definições, né? Então, a gente tem dentro dela os eumintos, né? Que nos eumintos a gente tem quadros nemaltemintos, os planteumintos, né? E daí dentro dos planteumintos a gente tem os cestódios e os trematódios, né? Seguido dos eumintos nós temos os protozoários, nós temos os artrópodes, que são os insetos e os aracnídeos, e nós temos os moluscos também, tá, galera? Então, pessoal, por hoje, que eu tinha para passar para vocês era isso. A gente entendeu um pouquinho, deu aquela introduzida na parasitologia, o que ela é, como é que se manifesta, falou um pouquinho sobre vetor, alguns conceitos para a gente ficar mais antenado, entender um pouquinho melhor. Na próxima aula, a gente vai dar continuidade à parasitologia e a gente vai começar a ver os grupos. Então, a gente vai começar vendo os grupos dos helmintos, como que é, o que é, como que funciona, para a gente ficar mais por dentro das situações. Então, eu digo para vocês que qualquer dúvida, sugestão que vocês tenham sobre a disciplina, né, vocês podem estar entrando em contato comigo. Vocês podem estar enviando as dúvidas ou sugestões tanto por e-mail quanto WhatsApp. O meu e-mail é zanini.pati@gmail.com ou no meu WhatsApp, que é 49998118918. Porque às vezes tem pessoas que têm um pouquinho de dificuldade para estar conseguindo entrar em contato comigo, aí eles chamam a direção e tal, mas esse seria o meu número, tá? Desejo a todos bons estudos, uma ótima e excelente semana. Agradeço quem me acompanhou até aqui, até o momento. Qualquer dúvida eu estou à disposição novamente, né? Podem me solicitar, que eu estou à disposição de vocês. Desejo a todos uma ótima semana e até nosso próximo encontro, pessoal. Tchau, tchau!